Olá, eu sou Jackson Batista e estamos começando mais um Podcast On, diretamente aqui do Festival de Cinema de Gramado. E para começar essa semana com tudo, estamos com um dos fundadores do festival, o seu Romeu Dutra. Seja muito bem-vindo, Romeu. Estamos com um grande prazer aqui para falar deste evento que já tem 51 anos. E ele foi praticamente o que lançou Gramado para o Brasil e para o mundo, porque o festival durante muito período também foi internacional, com filmes vindos de muitos países latinos, né? Itália, Espanha, Argentina, Chile, Uruguai. Então era um encontro do cinema americano e latino aqui em Gramado, com até a atriz, que na época era que se consagrou naquele filme Trapézio, Gina Lollobrigida, que esteve no Festival de Cinema de Gramado, uma atriz italiana, e um grande diretor, que já naquela época estava com problemas de saúde. Eu não estou agora me recordando o nome dele, e ele foi uma marca muito grande. Ele entrava quase carregado pela esposa no cinema, e todo o cinema recebia ele de pé aplaudindo. E o grande filme dele, que mudou o cinema no mundo, foi A Noite. E nesses 51 anos, então, Gramado passou a ser conhecido mundialmente, né? Nacionalmente e mundialmente. Até me lembro que quando eu, como secretário, organizava a Feira Nacional do Artesanato e fui ao estado do Pará a fazer os contatos para a participação deles, cheguei na praça principal. Lá estava num cinema um cartaz imenso: assista o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado. Então eu vi que o evento que aqui acontecia, através dos filmes vencedores, ia promovendo o Gramado onde ele passava, né? E hoje, com grande sucesso, com o Montuori aí como o cabeça atual na área da montagem dos filmes e dos participantes, estamos mais uma vez com um grande festival. E o filme esse sobre a Leila Diniz foi um dos maiores acontecimentos na época, quando ela foi assassinada em Minas Gerais. E Gramado então teve a aventura de estrelar nas suas telas o primeiro filme. Como o filme, o Quatrilho, foi lançado aqui em Gramado. E eu tive a oportunidade, num evento que nós fazíamos aqui, de trazer a Palma de Ouro ganha pelo Pagador de Promessas a Gramado. O filho do Anselmo Duarte, e com o produtor do Pagador de Promessas, Roberto Ribeiro, aqui estiveram mostrando a Palma de Ouro, que eu inclusive tenho a fotografia com eles nos meus álbuns. É muita história, né? É muita história. Sabe o que é 51 anos? A maioria das pessoas não vive toda essa idade, né? E como que o senhor enxerga o Festival de Cinema de Gramado, a importância que ele tem hoje para a cidade, a evolução, tudo nesses anos? Gramado teve a aventura de criar o Natal Luz, né? O Natal Luz, que é uma criação do governo do Pedro Bertolucci e o secretário Luciano Pessim, passou a ser, com o Carnaval do Rio, os grandes eventos brasileiros. Só que o Carnaval do Rio dura menos de uma semana, e o Natal Luz de Gramado quase 3 meses. E nesses 3 meses Gramado fica lotado, porque hoje Gramado tem 200 grandes hotéis, muitos grandes hotéis, e agora neste ano estão lançando 2 empreendimentos
hoteleiros de R$1 bilhão, um francês e outro americano. Tudo isso veio, mas o grande lançamento de Gramado foi o Festival de Cinema. E o senhor consegue contar também um pouco da história do Quiquito, por trás do Quiquito? Não, o Quiquito é antiguíssimo. O Quiquito era uma criação do artesanato gramadense. A dona Elizabeth, sabe, a dona Elizabeth Roosevelt, ela era dona da cascata do Caracol. E quando ele foi comprado pelo governo, ela veio estabeleceu-se em Gramado com o artesanato gramadense. Nem se falava em artesanato naquela época. Nós tínhamos aqui uma fábrica de vimes. Nem se falava, e ela já veio com a ideia de artesanato. E trouxe o Quiquito, que era o símbolo do artesanato dela. Aquela figura sorridente que é o sol, e ela dizia para os funcionários: vocês têm que se espelhar no Quiquito para fazer um bom artesanato. Quiquito é o deus do bom humor. Então Gramado, naquela época era dirigida por Francisco Perini, que construiu o Serra Azul. José Francisco Perini passou a dar aos visitantes, a embaixadores que vinham conhecer, outras personalidades, um Quiquito como um símbolo daqui. E quando eu fui ao Rio propor ao Ricardo Cravo Albim a criação do Festival de Cinema, a audiência marcada pelo José Levigói, porque na época nem existia Embrafilme, o maior organismo de turismo era dirigido por Ricardo Cravo Albim. E ele veio a proposta para a criação, isso lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Ele veio um Quiquito de presente para ele, que a gente dava. Aí ele, quando viu o Quiquito, disse assim: eu não só aprovo o festival, como sugiro que o Quiquito seja o troféu do festival. Já que o prefeito Rocha queria a Hortência de Ouro, porque a Hortência de Ouro era o grande símbolo de Gramado. E ele dizia: Cannes, o troféu de Cannes também é um ramo, é a natureza. Mas a maioria da comissão preferiu o Quiquito e hoje ele se transformou nesse grande símbolo. Seu Romeu, muito obrigado pela participação aqui no Podcast On, aqui com a gente. Tá, obrigado. E recebemos no Podcast On o seu Romeu Dutra, um dos fundadores do Festival de Cinema de Gramado. E estamos aqui no Festival de Cinema de Gramado com o secretário de Cultura de Novo Hamburgo, Ralph Cardoso. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, né? Encontrar a Fevale tão pertinho, né? Ocupando todos os espaços, é bacana. Ralph, conta um pouquinho pro pessoal qual a tua trajetória no festival, né? Porque tu, além de vir e estar aqui como secretário, tu já participou dele, da organização. Então, minha trajetória com o festival começa com um espectador bem além de modesto, assim, de audiovisual, né? Relaxado, eu diria. Eu sou o tipo de pai que ia de vez em quando assistir um desenho no cinema com as filhas. E em 2012 eu acabo sendo trazido para o Festival de Cinema, coordeno as edições ali de 2012, 13 e 14, e indiscutivelmente assim, é uma das maiores experiências profissionais de qualquer pessoa que atua na cultura, quando consegue chegar perto de uma atividade como essa, conviver durante anos, né, dentro desse ambiente e ainda continuar conseguindo consumir o que o festival produz de melhor, né? E penso que cada vez mais é uma das principais janelas latino-americanas do que é produzido no país, né? E nos, obviamente, países latino-americanos também, e traz para Gramado essa potência, essa riqueza, essa economia, né, essa cultura toda, todos os anos, né? E qual, na tua visão, assim como secretário, a importância do festival para o audiovisual no Rio Grande do Sul, né, para a cultura em geral? Bom, a proximidade de um festival ou de um evento desse porte, né, em qualquer estado brasileiro, mexe com qualquer estrutura. No Rio Grande do Sul não é diferente. Gramado traz para o Rio Grande do Sul a ministra da Cultura, né, traz a secretária do audiovisual vinculada ao Ministério da Cultura, traz os agentes da principal agência que financia o sistema todo, que é a Ancine, né? Então a gente está falando de um evento
que mobiliza a cadeia produtiva como um todo, além de, obviamente, os criativos, os artistas, enfim, né, o ambiente mais artístico e cultural também. Então, qualquer cidade que pense em fazer cultura no Rio Grande do Sul deveria ter a oportunidade de acessar Gramado no período dos festivais, né? Porque é uma experiência de relacionamento importante, é uma vivência de um evento de altíssimo nível, né, de nível internacional, e que traz para cá boas conversas, portanto, iniciativas possíveis a partir dos encontros que a Gramado proporciona. E Novo Hamburgo tem se tornado, então, um polo audiovisual, né? Como tu vê esse crescimento do audiovisual em Novo Hamburgo e quais são as perspectivas para o futuro? Eu penso que Novo Hamburgo vem numa caminhada importante assim no setor audiovisual, né? Não só pela política pública sendo gerada no último período, mas a própria Universidade Fevale, quando ela apresenta para a sociedade o curso, a graduação em jogos eletrônicos, por exemplo, que é audiovisual, ela já dá um sinal importante para que essa economia seja percebida enquanto indústria, inclusive. Quando ela lança produção audiovisual, né, ela reforça esse entendimento. Quando ela lança animação, ela repete que isso é importante, né? Então, qualquer gestor de cultura atento, né, aos movimentos da sociedade civil e, no caso de uma organização, uma instituição como a Universidade Fevale, pode perceber que esse é um caminho importante e muito potente. Para além disso, penso que a experiência pessoal, profissional, ela acaba agregando muito nesse sentido também. A gente teve a oportunidade de lançar o edital de co-investimento regional com Ancine, né, sendo a única cidade gaúcha a acessar esse edital, e que hoje passa a colher frutos importantes nesse sentido. Acontece em Novo Hamburgo, nesse período agora, o Profi-CNH, que é uma rede de qualificação importante em vários segmentos do audiovisual. A gente tem longas-metragens já concluídos, financiados por esse edital de co-investimento. Um deles, né, ainda somos os mesmos, do Paulo Nascimento, vai abrir o Festival de Pernambuco, CNPE, que é um festival tradicional também, conhecido há bastante tempo já por ser o Maracanã dos festivais, porque agrega um público gigantesco assim nas mostras que exibe. Então é uma evidência assim de que é um caminho meio sem volta, né? Se na questão ambiental a gente está perto do não retorno, eu tenho certeza que Novo Hamburgo, a partir do audiovisual, já passou pelo não retorno, não tem volta mais na perspectiva positiva, né? Então tem um espaço importante para quem pensa em trabalhar com audiovisual começar a olhar para Novo Hamburgo com mais ambição, talvez, ousadia, talvez, porque vai acontecer coisa legal por lá. E teve até mostras, né, lá em Novo Hamburgo, e a ideia é seguir nessa linha e cada vez fazer mais eventos relacionados ao audiovisual? Sem dúvida, porque é uma forma também de prestigiar o trabalho feito por quem atua no audiovisual, né? Novo Hamburgo foi a única cidade gaúcha agora a exibir a mostra do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, né? Que vai eleger os filmes nas suas categorias mais votados, né? Mais pontuados da safra do ano passado. Então, sem dúvida nenhuma, é um ambiente importante apresentar filmes, gerar oportunidade de exibição, e nesse sentido a gente tem algo que eu penso que é interessante e é muito possível praticar em qualquer cidade, que é o Cinemóvel, que é uma estrutura itinerante de exibição de filmes, né, que consiste numa tela inflável, numa estrutura com cadeiras plásticas para distribuir, para montar uma plateia, projetor e sistema de som. Então, com algo muito simples, tu consegue levar o cinema, levar o audiovisual a um pontão da cidade que não chegaria a outro tipo de infraestrutura. Mas, obviamente, isso depende de vontade política do gestor, da gestora, no nosso caso, da prefeita, que torna condicional, né, qualquer política pública feita em Novo Hamburgo chegar na ponta da nossa comunidade como um todo, principalmente nas periferias, né? Então, isso está acontecendo de uma maneira muito firme também na cidade. E já partindo por encerramento, qual o recado que tu daria até para os moradores de Novo Hamburgo, né? Como participar e como ficar sabendo dos eventos que estão acontecendo, até para apoiar e cada vez mais e chegar junto assim nos eventos culturais da cidade? Então, Novo Hamburgo, eu insisto muito que é uma cidade que pode escolher o seu futuro, né? E pode escolher outro futuro. Então, basta que as pessoas saiam do seu ponto mais cômodo, né? Que de fato tenham desejos que não sejam substituíveis
que são aquelas coisas que a gente acredita desde muito tempo, são os desejos que a gente sempre quis e parecia que não eram possíveis. Eu penso que Novo Hamburgo está chegando perto de conquistas importantes que devem ser comemoradas, mas elas, mais do que celebrar o que já houve, é apontar para um caminho mais potente, né? A gente vem com o audiovisual numa caminhada muito interessante, a gente tem na música, né, a partir dos núcleos de orquestra jovens, uma iniciativa bastante interessante também, que a partir do ano que vem vai entregar 1.350 instrumentos para a meninada praticar violino, viola, cello e baixo. Hoje nós temos aproximadamente 300 já inseridos nesse programa. Teve a edição inaugural agora do primeiro Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo, que trouxe nomes internacionais para a cidade, também projetando a cidade nesse ambiente de maneira muito potente. Então, para participar é só chegar, né? A cidade é da gente, a cidade é de todos e todas, e eu não tenho nenhuma dúvida que a gente pode, como eu disse, escolher qualquer futuro, né? Está no nosso controle hoje, e nós, que eu falo, é no sentido mais amplo e democrático possível, porque ele é uma escolha que a cidade tem que fazer, né? Que cidade é essa que a gente quer para o futuro? Que projeção é essa que a gente quer para o futuro? Eu particularmente entendo que a indústria criativa, ela é indiscutivelmente uma das mais potentes que tem para o próximo período. Portanto, inclusive para o desenvolvimento econômico, pensar em cultura é um condão fundamental para qualquer gestão pública, mas mais do que isso, para uma escolha de uma cidade inteira também. E essa foi a nossa conversa com o secretário de Cultura de Novo Hamburgo, Ralph Cardoso. Ralph, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, porque acho que essa iniciativa que a Fevale tem de proporcionar a vivência de um festival como esse para os seus acadêmicos, para os seus profissionais, é fundamental, porque isso leva também uma experiência de volta para o Vale dos Sinos, para Novo Hamburgo especialmente, e isso faz toda a diferença do mundo para quando houverem coisas parecidas por lá, a gente ter mais gente apta também a tocar esse trabalho. E o Podcast On segue aqui no Festival de Cinema de Gramado. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber quando tem episódio novo e acompanhar a nossa rotina aqui da redação e no festival. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção de Jackson Batista, Lana Maldaner e eu, Julia Klein, e a orientação do professor Marcos Santuário. Até a próxima!